Sejam bem-vindos a todos a mais uma live, oitava live seguida, completando hoje ah, a oitava, né? O sétimo dia, o oitavo dia seguido de lives dentro aqui da filosofia da ortodontia espartana. Já tratamos de diversos assuntos. Ontem falamos a respeito das ancoragens, falamos a respeito é, de diversas possibilidades e de possíveis erros e complicações dentro da ortodontia, dentro das ancoragens esqueléticas e dentro da filosofia da ortodontia espartana. Eu coloquei aqui as principais possibilidades de resolução. Hoje a gente vai continuar falando a respeito de alguns temas que em alguns casos são polêmicos, mas vou procurar passar de uma forma bem tranquila, com um protocolo bem claro e de uma forma bem razoável para todos nós aqui. Estou ajeitando aqui a transmissão do YouTube. Então, galera que está aqui no Instagram, corre lá pro YouTube, assiste lá, porque de vez em quando eu compartilho a tela, coloco algum caso clínico, coloco alguma foto que aqui não dá para compartilhar a tela. E aí lá a gente consegue compartilhar e aí fica mais rico o processo aqui de troca de experiência, aprendizado e tudo mais. Bom, 22 horas em ponto, vamos correr para nossa live. Vou ter que deixá-los aqui, Instagrammers, e vou correr lá para entrar ao vivo de uma vez por todas lá no canal da Ortodontia Espartana do YouTube. Não é nada complicado, basta entrar na lupa de busca do YouTube, digitar Ortodontia Espartana, entrar no canal, aí lá vai ter um link com um quadradinho vermelho ao vivo, e aí você só clica nesse quadradinho vermelho e vai cair direto na nossa aula aqui. Beleza, galera? Vejo vocês até já já. Vejo vocês lá até já já. Valeu! Galera, então, muito boa noite a todos. Tava aqui finalizando a transmissão do Instagram e tava já correndo aqui para nossa live de hoje. Cara, essa atualização do iPhone aqui ficou muito ruim, cara. Que alguém gostou disso aqui? Pelo amor de Deus. Gente, é terrível, a gente fica na mão demais desse pessoal, tá louco? A gente fica muito refém mesmo, porque é, a gente fica demais dentro do negócio da Apple aqui. Toda vez que atualiza, você é obrigado a trocar de telefone. Eu acabei de trocar o meu, cara, tá doido. Boa noite, acabei de ver aqui já começando aqui com a perguntinha da Renata a respeito da aula de ontem. Pessoal, quem não estava aqui na aula de ontem foi a respeito de erros e complicações, possíveis resoluções de infecções e tal, por isso que a Renata está perguntando a respeito do ozônio aqui. É muito bom usar água ozonizada em cirurgia periodontal, seria ótimo para as inflamações de gengiva pela mini placa. Realmente, Renata, minha experiência com o ozônio é bem limitada, mas eu sei dos resultados. Eu sei dos resultados que eu vejo de literatura, né? E de experiência de colegas, igual você está me contando aí. Mas eu mesmo não tenho experiência na boca. Apesar de já ter visto outros resultados do uso de ozônio
para outras partes do corpo, para cicatrização de feridas, de decúbito, já vi dizer, já vi resultados disso, então são bem interessantes. A água ozonizada pode ser uma boa alternativa, teria que estudar só os protocolos clínicos, mas pode ser uma ótima alternativa. Mudar para Android, cara, eu já usei Android muito tempo. O problema é que hoje a gente vai ficando refém, aí tudo meu aqui é Apple, então as coisas já se comunicam, já se interligam e tal, então acabou que eu tô refém mesmo, agora já era. Virei da Apple de uma vez. É o seguinte, é terrível, Apple é assim mesmo. Mas é uma relação de amor e ódio, né? Que eu gosto. acho que é bom, funciona muito bem aqui todos os sistemas, tal. Eu acho bem intuitivo. De uma forma geral aqui, eu acho bem intuitivo. Bom, sem mais delongas, já dei um tempinho aqui. Ficou alguma outra dúvida? Ou algum outro comentário a respeito da aula de ontem? Ou alguém que tenha visto? Se tiver, pode perguntar agora, a gente tem um tempinho aí, é bom que vai dando um tempo para o pessoal chegar. E aí a gente pode ir discutindo a respeito da aula de ontem ou da aula de hoje, que vão ser a respeito das contenções. Escrevi aqui movimento ortodôntico, mas eu não vou falar de teoria de movimento ortodôntico não, são só uma pincelada para a gente poder situar o tema, né? Assim, encaixar o tema dentro do contexto das contenções. Então vamos lá, aqui ninguém se manifestou, então a gente vai tocar a nossa aula. Então eu separei por tópicos a aula de hoje e vou falar a respeito do movimento ortodôntico em si, só para a gente poder começar. Bom, o movimento ortodôntico acontece da seguinte forma, né? Então vamos lá, vamos para o nosso quadrinho. Toda vez que a gente tem... Bom, deixa eu chegar perto aqui de novo. Acho que agora aqui vai dar para eu falar e escrever. Foi uma criação minha junto com o Marcos, que a gente estava falando a respeito disso, que às vezes a ortodontia convencional é muito filosófica, muito cheia de mimimi. E o que eu faço é uma coisa mais direta ao ponto, né? Então acabo que é uma coisa mais resolutiva, tal, por isso que ficou essa história de ortodontia espartana aqui. Com um nome engraçado, né? Mas é isso, é uma ortodontia espartana mesmo, é porque vai direto ao ponto, sem medo de desafio e tal. Isso é uma coisa interessante. É o seguinte, quando a gente tem lá uma raiz com um incisivo, né? Vamos supor um incisivo qualquer aqui e outro incisivo aqui. Então, a hora que a gente vai fazer um movimento em direção para lá, nessa região, essa teoria é um movimento ortodôntico normal. Lado de pressão, a gente está o dente dentro do alvéolo movimentado, ocorre uma movimentação inicial, o ligamento periodontal dessa região do lado de pressão é comprimido. Esse ligamento aqui fica comprimido, então a raiz chega bem pertinho aqui do osso. Gera uma resposta inflamatória que ativam os osteoclastos e acontece a reabsorção óssea aqui nessa região. Até aí, nenhuma novidade, conceitos básicos. No meu mestrado, por exemplo, eu estava estudando os sinalizadores inflamatórios específicos aqui envolvidos nesse processo e tal. Não precisa da gente entrar tão profundamente nesse assunto, mas ocorre uma série de fatores aqui
de reações inflamatórias, reações metabólicas, ativações em nível de membrana celular, com um altíssimo grau de especificidade, e isso tudo, no final das contas, gera um movimento ortodôntico, em maior ou menor grau, de acordo com a anatomia da raiz e tal. O fato é que ocorre uma necrose, uma remodelação, esse tecido daqui em algum momento ele é completamente renovado, as fibras periodontais têm que se reorganizar completamente, e isso, então a gente acaba tendo um novo ligamento, um novo periodonto de uma forma geral aqui. Esse processo de renovação do periodonto, de reorganização periodontal, acontece, e a gente tem que imaginar que leva um tempo para que esse processo, para que esse tecido aqui amadureça e se estabilize. Porque dentro desse processo aqui de remodelação, de reconstituição das fibras periodontais, das células ósseas, da maturação dos osteoblastos, enfim, na reorganização de uma forma geral, a gente tem um momento em que esse osso está imaturo. Então, quando o dente chega na posição final, vamos supor que a posição final seja essa aqui pintadinha em vermelho. Então você queria movimentar esse tanto aqui do dente. Ele chegou lá em vermelho. Se você não aguardar uma reorganização desse periodonto aqui, uma reorganização das fibras periodontais, porque a gente não pode esquecer que as fibras periodontais são elásticas, e a gente tem fibras que não desaparecem, não se reabsorvem nesse processo. Então muitas vezes algumas fibras se esticam e não se rompem. Então não é só por isso que o dente, quando você tira o estímulo mecânico, não é só por isso que o dente tende a voltar para a posição original, mas é um dos fatores que contribuem. Fibras periodontais transeptais, fibras interligamentares, intercrestais, todos esses tipos de fibra periodontal contribuem para uma tentativa de retorno à posição antiga do dente. Então, por isso que quando a gente chega na posição final do dente, tem que aguardar no mínimo 30 dias para que se reorganize e amadureça nessa nova posição. Ué, Cadu, então por que a gente usa contenção se depois de 30 dias o periodonto já está, entre 18 e 20 dias o periodonto já está reorganizado e pronto para receber um novo estímulo? Porque a gente vai ver já já os 3 principais casos que eu indico o uso de contenções. Mas fica claro que quando a gente movimenta o dente, nós estamos trabalhando em um tecido biológico, um tecido vivo, e que ele responde em maior ou menor grau aos estímulos. E quando ele responde desses estímulos, uma reorganização do periodonto acontece, a gente precisa esperar que ele se amadureça, e aí sim ele tende a ficar estável naquela posição, desde que todo o contexto estomatognático, muscular, como a gente já vem falando aqui, muscular, equilíbrio dentário e tal, esteja todo mundo equilibrado para que o dente permaneça nessa posição. Tá? O tempo em média que a gente demora para reorganização desse periodonto aqui é de 20 dias, como eu falei agora há pouco. A coisa da gente esperar 30 dias de uma forma geral para fazer as manutenções, geralmente ela só é justificada por uma questão comercial, porque o paciente estaria pronto dentro de 20 dias para retornar e receber uma nova ativação. Normalmente aqui no meu dia a dia eu faço os retornos a cada 15 ou 20 dias, e eu busquei me organizar aqui de uma forma administrativa para que o paciente venha, ele possa ser atendido mais de uma vez no mês, quando necessário. Então, quando eu coloco aqui, faço as cobranças, por exemplo, dos meus pacientes, eu procuro fazer já de uma forma
em que eu possa atendê-lo mais de uma vez no mês. Então eu procuro fazer às vezes, de uma forma de um tratamento fechado, né? Então, quando eu faço os pacotes de tratamento aqui dos meus pacientes, eu já deixo o valor cheio já do tratamento. Eu tenho tentado não cobrar manutenções, né? Os retornos. Eu já deixo o pacote todo já vendido, o tratamento pronto, porque isso até me força a acelerar o tratamento, não deixar para depois, não ficar deixando para depois. Esse é até um dos segredos da gente ter resultados rápidos, é extrair o máximo de cada consulta, fazer sempre tudo que tiver para ser feito numa consulta só, para você colher os resultados dessas ativações num prazo de tempo menor. Então, o tempo médio que o periodonto demora para cicatrizar é esse, em torno de 20 dias, entre 18 e 25 dias é o tempo que o periodonto biologicamente demora para cicatrizar, e a gente chama os nossos pacientes a cada 30 dias para poder facilitar a cobrança. Infelizmente é isso que acontece. Eu estava até conversando no último módulo desse curso que eu faço lá nos Estados Unidos, e eu perguntei se lá eles também têm esse mesmo, para um professor, né, que tem clínica privada lá, e ele falou que é a mesma coisa. Eles acabam chamando mensalmente porque o paciente só paga uma vez no mês, ele não entende que vai ter que ir 2 vezes, vai pagar 2 vezes, enfim. E aí ele falou que já é comum, inclusive os planos de saúde lá, os seguros, né, que eles chamam de seguro, ele ele comentou que os planos muitas vezes já pagam o tratamento todo de uma vez para o dentista. Então não tem essa coisa de recorrência nos pagamentos, né? Só uma curiosidade para a gente ver que não está sozinho nessa. E aí chegamos finalmente com os dentes na nossa posição final. E acabou o tratamento. Acabou a aula, 20 minutos de aula, acabou. Brincadeira. Então, o que acontece é que chegando com o tratamento na posição final, eu acho que eu perdi um pouquinho aqui do retorno. Tá tudo ok aí? Vocês estão me vendo bem? Travou o vídeo, o áudio? Como é que tá aí, pessoal? Parece que deu uma bugada aqui, mas vamos lá, vamos continuando aqui para não perder o ritmo. Então vamos lá, chegando com o dente na posição, sinalzinho de internet aqui na capital tá difícil. Pronto. Acho que agora foi, né? Desculpem, se vocês estavam me vendo é porque eu não estava recebendo o retorno aqui o retorno do YouTube aqui, né? Às vezes o YouTube dá umas travadas aqui, eu fico sem saber se vocês estão me vendo. Mas, enfim, chegamos então na posição final do dente que você queria, chegou no canino de classe 1, corrigiu sobre mordida e tal. Então, finalmente,
esse chiado é porque o computador, eu acho que é porque o ventilador do computador fica perto do microfone do computador e fica mais alto, mas aqui pra mim não tá fazendo barulho nenhum. Fica um barulhinho mesmo. Se eu fizer bem silêncio e colocar o ouvido aqui perto do microfone do computador, fica mesmo um barulhinho. É uma coisa técnica aqui mesmo. Enfim, depois de chegar o dente na posição final, a gente tem que imaginar que todo esse processo de reconstituição aqui do ligamento tem que acontecer. E em 3 situações básicas, clínicas básicas, a gente vai ter que segurar o dente nessa posição porque ele não vai ficar estável. Mesmo que tenha chaves de oclusão, mesmo que de desoclusão, né, no caso as guias de canino, as guias anteriores, mesmo que tenha equilíbrio muscular, o dente não vai ficar estável. Por quê? São 3 situações básicas. A primeira e mais clara de todas são os pacientes em crescimento. Os pacientes em crescimento, por razões óbvias, precisam de contenções e precisam de contenções que se adaptem muito bem ao crescimento. Então, se você vai usar uma placa de Hawley, precisa de ter um expansor, precisa de ser uma placa de Hawley com um torno, com um parafuso expansor para que você ative de acordo com o crescimento. E aí as ativações vão ser bem mais leves ou bem em tempos bem mais espaçados do que se você quisesse realmente promover uma expansão. Ela vai ser só para manter os dentes numa posição que você chegou no primeiro momento e para não deixar o arco atrésico, não deixar o arco em um formato infantil. Nessa etapa dos pacientes em crescimento também inclui os pacientes que têm hábitos. Então, especialmente hábitos de interposição lingual e de sucção de dedo, a gente acaba colocando na contenção alguma grade ou algum dispositivo que force a língua para uma posição mais superior, né, uma posição mais alta, que é a posição normal de repouso da língua, não numa posição no meio dos dentes, deixando assim o sistema muscular equilibrado junto com os dentes. Na questão do hábito de sucção, a gente coloca uma grade que normalmente é o mesmo tratamento que a gente acaba fazendo para a eliminação do hábito e manutenção, ou melhor, e liberação da musculatura do lábio, trazer os dentes para uma mordida fechada, por exemplo. A segunda situação que eu uso sempre, e isso é uma das poucas situações em que eu falo sempre na questão de tratamento, são em situações como essa daqui, ó. Vou dividir a tela aqui para vocês verem. Uma situação clínica clara de necessidade de uso de contenção. Que é essa daqui. Essa daqui, gente, é uma... Deixa eu só... Beleza, ficou legal aqui. Olha só, a situação clínica inicial desse camarada aí já puxa o tema da próxima aula, da aula de amanhã, que eu vou falar da abordagem da integração, né, da pério com a orto. Esse camarada aí, ele tinha, claro, uma situação periodontal terrível, precisava de tratamento, porque o efeito é cumulativo e eu não vou dar spoiler da aula de amanhã, mas eu vou explicar aqui. Quando a gente
Tem, por exemplo, ele finalizou o tratamento aqui com um defeito ósseo grande aqui na região do 41 com 42. Gente, é óbvio que esse cara não tem o suporte de dente adequado para segurar na posição que eu deixei aí. Mesmo que esteja equilibrado, mesmo que ele não tenha interferência nas guias, mesmo que ele não tenha interposição lingual, o dente não tem suporte. Então, mecanicamente é impossível do dente ficar mantido nessa posição. Tá, tudo bem, a gente fala, Cadu, não é impossível, pode acontecer. Tudo bem, pode acontecer. Mas por que você vai correr o risco de ter uma finalização de tratamento que ficou muito boa, o paciente ficou muito estimulado em se cuidar mais? Por que eu não vou dar condições disso daqui se manter por mais tempo? Então, colocar a contenção vai ajudar nesse paciente por dois fatores. Primeiro, eu vou segurar os dentes na posição que eu mantive ortodonticamente, e vou fazer um splint, uma splintagem periodontal, vai funcionar como uma splintagem periodontal, esse tipo de contenção, para ajudar na distribuição de forças da mastigação, para ajudar na distribuição de forças de um periodonto que já está comprometido. Então não fica razoável a gente deixar dentes que tiveram grandes perdas ósseas e grandes movimentações, como foi esse caso, soltos, deixar o dente tão solto. Então não faz sentido a gente terminar um tratamento com esse nível de resultado correndo risco de recidiva, ou nem de tanto de recidiva, mas muito mais de perda mesmo do tratamento, porque muitas vezes um dente desse que está equilibradinho não vai voltar para a posição antiga, não tende a abrir um diastema tão grande e tal, mas ele tende a se movimentar de formas aleatórias em função dessa perda, dessa diminuição do suporte periodontal. Então, nessa situação específica de perdas ósseas, comprometimentos periodontais severos, contenções, de preferência fixas. No arco superior, a gente tem um pouco mais de dificuldade, especialmente na região de incisivos, de colocar as contenções por questões óbvias de oclusão, mas se houver planejamento, é possível colocar algum tipo de contenção, mesmo que seja uma esplintagem com resina ou utilização de um fio mais fino para caber numa situação oclusal, que pode gerar, para não gerar interferências na mastigação, para não gerar um desconforto muito grande no paciente que vai estar com a contenção por palatina na região superior. Tá? Deixa eu ver se eu passei tudo aqui. Paciente periodontal. Muito bem. Então, para a terceira e última situação clínica que eu coloco aqui nas situações de obrigatoriedade de uso da contenção, é a situação de paciente que está em trânsito entre a orto e outra especialidade. Então, o paciente que terminou o tratamento orto, pode até ser esse caso aqui de novo. Olha lá. Então, vamos supor que ele terminou o tratamento ortodôntico dele lá e vai colocar implantes aqui nessas regiões edêntulas. Eu não vou deixar ele sem nada aí. Nós temos que colocar pelo menos uma prótese, com uma prótese de acrílico aí para ocupar esse espaço. Por quê? Os dentes ficam numa situação de equilíbrio entre dentes e músculos, dentes, dentes e músculos, numa região neutra dentro do arco dentário. A partir do momento que a gente tem perdas dentárias, os dentes tendem a se movimentar e ocupar espaços totalmente adversos ao das posições originais. Agora, numa situação dessa de transposição de final da orto para o início da reabilitação,
a gente tem que usar ou próteses, que numa escala de qualidade, de tipo de contenções, estaria numa situação mais baixa, porque não vai segurar os dentes todos numa posição ideal, ou numa situação de ouro, num mundo ideal, eu gosto de usar placas de acetato que ficam discretos, não para casos como esse de regiões edêntulas, né? A ausência de um dente aqui e tal, o paciente acaba não preferindo usar uma prótese, e aí a gente vai e coloca contenções fixas em outros dentes. Mas numa situação dessa aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui a foto de um outro paciente para vocês verem uma situação clínica comum de uso de contenção. Então olha só, vamos abrir aqui a foto desse camarada. Então olha aqui. Vamos adicionar aqui. Então tá lá. Numa situação clínica dessa aí, que eu terminei a ortodontia do paciente, eu sou obrigado a remover o aparelho para ele passar para a próxima etapa odontológica. Então, eu não tenho como ficar segurando o aparelho dele aqui para ele colocar um guia de cirurgia periodontal aqui, por exemplo, para ele fazer um teste de mocap, ou mesmo para o laboratório moldar e fazer um enceramento de qualidade para uma região dessa daqui, de um incisivo lateral menor do que o ideal para o paciente. Então, a gente é obrigado a remover o aparelho nesses pacientes para que ele possa passar para a próxima etapa. Num espaço tão pequeno desses aqui, a chance de movimentação, se você só colocar uma placa de Hawley, é muito grande. Porque se o paciente perder, assim, é claro que os riscos dele perder são grandes com qualquer um, mas se ele deixar de usar ou encaixar mal, enfim, a placa de Hawley ela contém o perímetro do arco realmente, mas ela não vai conseguir manter espaços pequenos como esses aqui. Então eu acabo preferindo usar placas de acetato, e aí eu já falo com o laboratório ou com a pessoa responsável pela confecção da placa, que eu preciso que aqueça bem a placa para que ela entre nessa ameia aqui. Deixa eu desenhar. A placa precisa entrar nessa ameia aqui, ó, para ocupar esse espaço. Ele precisa copiar bem. E aí o camarada que está lá fazendo a placa, o técnico ou a pessoa que está responsável pela confecção dessa contenção, precisa aquecer bem. Claro, o molde precisa estar muito bem feito, mas o aquecimento da placa de acetato precisa estar um pouquinho mais alto, para que na hora que ele ligar a sucção lá do aparelho mesmo, ele entre bem nessas ameias. E aí, especialmente nesses casos, a gente reforça muito com o paciente a necessidade do uso contínuo da contenção até a reabilitação. Renato, paciente jovem, ainda em fase de crescimento, deixa a contenção até quando? 18 anos? Não, é assim, depende da idade, né? Porque dependendo do tipo de tratamento que você está fazendo e do tipo de mal oclusão que ele tinha, pode ser necessário usar por mais ou menos tempo. Para os casos de hábito, eu deixo até que a gente veja que o hábito sumiu. E aí é tentativa e erro mesmo. Então você tira, faz o acompanhamento, você faz um acompanhamento mais justo do paciente, não vai volta só ano que vem.
Não, você vai fazer consultas menos espaçadas de retorno, de controle pós-tratamento com ele. Para os pacientes que estão tudo bem, já encaixou a mordida, está sem hábito, está sem outras grandes interferências, ou seja, é apenas uma manutenção da posição que você deixou e acompanhamento dessa posição através do crescimento dele, a gente usa até ele finalizar, até erupcionarem os segundos molares, ou que acontece, acaba que acontece ali entre 15 e 17 anos, assim, entre 14 e 17 anos. Não necessariamente até 18, apesar não, 18 não, deixa 17. Mas normalmente até a erupção dos segundos molares ou até a estabilização da oclusão. Em alguns pacientes acontece mais tarde, em outros pacientes acontece um pouco mais cedo. Tem paciente de 12 anos com os segundos molares na boca já, funcionais e tal. Então tem essa variação, pode acontecer de uma forma mais rápida ou mais devagar, mas o fato é a busca pelo equilíbrio. A partir do momento que você deixa o paciente equilibrado, as estruturas esqueléticas já chegaram num nível de maturação razoável, isso a gente verifica com as periapicais, né, através do fechamento dos ápices. Você pode fazer estudos mais aprofundados de crescimento, com radiografias carpais, ou mesmo com uma tomografia da face, e a gente observando a continuidade das corticais ósseas, especialmente do côndilo, são boas referências para demonstrar se o paciente ainda está crescendo ou não. Beleza? As referências de crescimento são essas, para saber se cresceu bem. O côndilo tem que estar, então tá lá um côndilo, né? Se tiver cortical nele todinho, se tiver uma cortical lá completa, significa que o paciente já está em fase final de crescimento ou já acabou de crescer. Agora, se você observa alguma descontinuidade nas corticais, pode ser que ainda esteja em crescimento, ou se for um paciente mais velho com descontinuidade de cortical, você pode desconfiar de outros problemas, por exemplo, reabsorções condilares, pode ser alguma situação patológica. Tá? Vamos colocar dessa forma que fica mais abrangente e acaba matando os assuntos todos. Então, a respeito, voltando ao assunto dos pacientes de reabilitação, ficou claro, né, Renato? Eu vi que você colocou que entendeu, então qualquer outra dúvida pode abordar aqui, tá? Voltando aqui ao assunto, só para eu finalizar esse assunto aqui, e hoje realmente a gente vai terminar a live em menos de 1 hora, conforme o planejado. A gente nunca tinha conseguido fazer em menos de 1 hora aqui. Uma situação que eu gosto de trazer aqui, e é por isso que eu defendo tanto o planejamento global antes de começar a orto, é por situações como essas aqui que a gente vê nesse paciente, por exemplo. Você vê que a gente tirou o aparelho dele, ele está com ausências e tal. Não é exatamente esse caso, porque o planejamento desde o início já era utilizar próteses parciais removíveis, então não se aplica tanto nesse caso, mas de uma forma geral, eu gosto de ter nesses pacientes aqui um planejamento precoce de instalação de implantes. Por exemplo, se eu tivesse, se ele fosse colocar implantes e já tivesse um canino aqui, ó, mesmo que em dentes provisórios, a situação de finalização seria outra. Por quê? A gente sabe que demora 6 meses para cicatrizar, para a óssea integrar, até 6 meses, né? Dependendo do tipo de superfície de implante, dependendo da qualidade óssea, enfim, de diversos fatores, mas em média até 6 meses de óssea integração. Então, se a gente está ali faltando 1 ano para terminar o tratamento do paciente, ou menos, a situação clínica que ele se encontrava de aparelho era muito favorável e talvez até próxima do que já estava aqui nesse dia da remoção do aparelho. Então, por que não instalar logo os implantes?
para que durante o período de finalização ortodôntica esteja acontecendo ao mesmo tempo a osseointegração e quando você tirar o aparelho já tenha pelo menos um dente provisório aqui. Então, a montagem articulador, a busca pelo diagnóstico com tomografia, tudo isso, todos esses conceitos se encontram ou no ambiente virtual ou mesmo no articulador, para que a gente planeje através de enceramentos, simulações de movimentação ortodôntica, a posição dos implantes, a gente simule a posição dos implantes e já instale o quanto antes, por dois fatores principais. O primeiro, esse que eu acabei de falar, que é uma garantia de estabilidade do tratamento logo quando você tirar o aparelho, e outra, durante o tratamento ortodôntico, de você poder aproveitar a ancoragem que o implante oferece. Num caso desse aqui, por exemplo, se ele tivesse colocado os implantes logo no comecinho, a gente com 6 meses de tratamento já teria um provisório ali preso no próprio implante, que seria uma ancoragem absoluta, e alguns outros movimentos poderiam acontecer de forma muito mais consistente e mais rápida. Então um tratamento desse que demorou, vamos supor, 2 anos, a gente poderia ter feito ele em 1 ano ou em 1 ano e pouquinho, dependendo do caso. Nesse caso especificamente, que é paciente com comprometimento periodontal, o tempo de tratamento talvez mudasse pouco, mas eu estou falando aqui de uma forma mais abrangente, de uma forma mais geral, buscando o conceito mesmo por trás do planejamento, por trás da diminuição do tempo do uso de uma contenção, esperando a osseointegração. Então daí a gente reforça ainda mais a importância do planejamento, de um casamento entre as especialidades muito consistente, muito sólido. Eu brinco, a gente tinha um grupo de amigos que a gente brincava que se você chegou na finalização ortodôntica e está pensando em contenções, era tipo assim, volte 2 casas, ou seja, volte para o diagnóstico. Porque se você está tendo recidivas, se você está tendo movimentações e não sabe por quê, possivelmente você deixou passar alguma coisa no diagnóstico. Então, chegou no final e deu recidiva, volte 2 casas, porque você possivelmente deixou alguma coisa para trás no seu diagnóstico. Beleza, galera? Dúvidas? Alguma dúvida, algum questionamento a respeito desse tema de contenções? É um tema controverso e às vezes até falta coragem para não usar contenção. O que acontece? Eu uso contenção hoje nos meus pacientes, mesmo os que estão equilibrados, terminaram tudo direitinho, eu uso contenção por um período pré-determinado, não uso eternamente. Por quê? A gente sabe, a contenção é até uma forma de você testar a estabilidade do caso. Porque é normal a gente ter algum grau de acomodação dos dentes depois que remove o aparelho, porque ainda mais na prescrição de Rickets, por exemplo, que tem 0 grau de torque posterior, o dente não fica vertical assim o tempo todo. Com a função, com a ação muscular, ele tende a assumir um leve torque, é normal acontecerem leves acomodações. Agora, apinhamentos, giros, tal, nada disso pode acontecer. Então, se está acontecendo, foi alguma inconsistência no movimento ortodôntico, ou o paciente tem alguma parafunção, algum movimento muscular que não está mantendo equilíbrio. Uma situação que vai para todos os pacientes, e isso vai além um pouco da questão ortodôntica, foi até bom eu ter lembrado disso. É a questão das placas interoclusais. Acho que não está aparecendo aqui não. Deixa eu voltar aqui para a tela grande. As placas interoclusais, ó. Placas. O que acontece? Você deu alta lá para o seu paciente, certo? Então o paciente está lá bonitão, com os aparelhos, tirou o aparelho, fez as lentes, igual esse paciente que eu estava lá agora com ele, terminou o tratamento todo, você está feliz da vida,
e libera o paciente com a contenção dele. E aí você manda ele dormir com aquilo, aí ele vai passando 1 ano, 2 anos e tal, e aí depois de um certo tempo ele passa. Na nossa vida hoje a gente tem diferentes níveis de estresse, diferentes níveis de formas de lidar com as dificuldades do dia a dia, e nós, enquanto profissionais, não temos como controlar quando o paciente vai ter uma crise nervosa, quando ele vai ter um período estressante na vida. Então, tornou-se protocolo a finalização dos nossos casos, todos com uma placa interoclusal. Você pode usar uma placa de Michigan, você pode usar, enfim, dispositivo Mago, enfim, qualquer tipo de placa interoclusal, placa meio relaxante, né? Que tenha guias, né? Que dê para dar guias para o paciente. Não necessariamente para manter os dentes na posição. Apesar dela fazer isso também, mas não é o objetivo principal ao usar essa placa, mas muito mais de proteger o dente de ações musculares que a gente não tem como controlar. Ou seja, a orientação para o paciente é de usar todas as noites, usar todos os dias, todas as noites, o resto da vida, porque a gente não tem como controlar que dia ele vai ficar estressado, que dia que ele vai ter uma noite de apertamento, que dia que ele vai ter, enfim, qualquer que seja a situação noturna nele lá, que pode gerar alguma consequência no dente. A não utilização das placas por períodos contínuos, dessa placa de uso noturno, por períodos contínuos, e se o paciente tiver algum problema muscular envolvido, ou um apertamento, ou mesmo um bruxismo, além de movimentar os dentes, ele vai ter aumentam as chances dele quebrar ponta de dente, estragar uma cerâmica que você colocou, ou uma resina, quebrar o implante. Vocês não acreditam que acontece gente quebrando implante aí. Esses dias eu recebi um paciente com o implante quebrado na mão. Então, aí pergunta, tá usando a placa? Não. Aí acontece, quebra tudo. Quebrou o dente, vai quebrar qualquer coisa que colocar dentro da boca. Existem casos muito severos de bruxismo e apertamento que precisam ser tratados. Uma das formas do tratamento é essa, a utilização de placas, e aí existem cursos aí de 3, 4 dias só falando sobre placas. Eu não poderia resumir esse assunto, infelizmente, aqui em poucos minutos. Mas a utilização das placas deve sim ser um protocolo para todos os nossos pacientes, porque a gente não, exatamente isso que eu estou te falando, a gente não tem como prever quando o paciente vai ter um momento de crise, um momento de apertamento, ou uma noite mal dormida, ou várias noites mal dormidas, e a gente correr o risco dessas noites mal dormidas, desses apertamentos, gerarem consequências dentárias. Certo, moçada? Então atenção para o uso das placas, tá? Façam placas de miorrelaxante para os pacientes de vocês, placas de Michigan, placas de todo tipo, das mais variadas formas. O importante é que ela tenha uma boa distribuição dos contatos interoclusais, de desoclusão, e que ela ajude no relaxamento muscular ali, ou então de uma não sobrecarga dos músculos em cima dos dentes. Beleza, moçada? Agora sim, perguntas. Se não tiver perguntas, pessoal, eu vou me despedir. Agradeço hoje, mais uma vez, a 8ª aula, o 8º bate-papo nosso aqui. Eu espero que tenha dado para absorver esse recado, absorver os momentos que a gente tem que colocar as contenções, e em especial o uso de placas miorrelaxantes, enfim, placas de uso noturno para os nossos pacientes, como uma forma de prevenção, tá? Dessa forma a gente elimina vários problemas. Beleza, moçada? Agradeço demais. Amanhã teremos mais um encontro. Dia 19 de novembro a gente vai ter um aulão
gigante, vai ser uma aula longa, eu vou fazer um apanhadão geral aqui. Convidem, divulguem para os colegas de vocês, ortodontistas. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui no vídeo do YouTube, vai me ajudar a direcionar. E se tiver algum tema de interesse que ainda não tenha abordado aqui, ou que não tenha sido relacionado em algum momento lá no Instagram, vocês podem, por favor, me enviar, aceito sugestões se vocês quiserem que eu fale de um tema específico. Beleza? Muito boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!